Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui para trazer mais um vídeo aqui no canal, onde eu farei um resumo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre os confrontos, vou falar sobre os resultados e vou falar também sobre a tabela e mais algumas coisinhas dessa mais a rodada de campeonato. Então, sem mais delongas, vamos lá. E sim, esse vídeo saiu com um dia de atraso entre aspas, porque assim, cara, eu até pensei em soltar esse vídeo ontem, na sexta. A rodada terminou na quinta, eu ia gravar esse vídeo na sexta. Só que eu decidi tirar sexta-feira, que aliás foi sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, pra tirar um dia sabático, sabe? Tirar um dia pra passar tempo com a família, tirar um dia sabático mesmo, sabe? E eu tenho minha correria do dia a dia, né? Além do canal também tem uma faculdade. Decidi tirar um dia sabático, um dia para passar tempo com a família. Por isso, eu deixo esse vídeo para hoje no sábado. Vídeo esse que sai mais cedo, porque a rodada começa hoje no sábado, o jogo às 4 da tarde. Jogo do Corinthians, inclusive. Eu decidi deixar esse vídeo para hoje, no sábado, só que um pouco mais cedo do que o de costume, né? Eu costumo soltar vídeo à noite, dessa vez vai sair mais cedo, pela tarde, por conta disso, né? Então, é isso aí, é isso que eu queria falar sobre esse um dia de, entre aspas, atraso, que na verdade não é bem atraso, foi uma decisão minha mesmo, partiu de mim. Então, já enrolei demais, vamos lá fazer o nosso resumo pós-rodada. Começando então com o primeiro jogo da rodada, único jogo de terça-feira, Ceará 2, Vasco 1. No jogo que teve 2 gols de Pedro Raul, olha só, Pedro Raul, 9 gols em 10 jogos pelo Ceará, hein? Quem diria? A chamada lei do ex, né? O Pedro Raul é ex-jogador do Vasco, tá jogando agora no Ceará, fez 2 gols em cima do Vasco. Lei do ex, né? Única lei que funciona no Brasil, mas enfim. E o gol do Vasco foi marcado pelo Verratti já no segundo tempo. Gol de cabeça, para variar. Com esse resultado, o Ceará consegue um bom resultado e mantém um 100% de aproveitamento jogando como mandante. Enquanto o Vasco, por sua vez, perde mais uma jogando fora de casa e segue zerado como visitante nesse início de competição. O Vasco, que jogando fora de casa, tomou 3-0 do Corinthians e agora perde o Ceará. E o Ceará que ganhou, não vou lembrar de quem foi que o Ceará ganhou, velho, mas ganhou o primeiro jogo em casa e ganhou esse jogo agora contra o Vasco. Ah, ganhou do Grêmio. O Ceará ganhou do Grêmio, agora ganha do Vasco. Próximo jogo da rodada, agora vamos para os jogos de quarta-feira, começando com Botafogo 2, São Paulo também 2. Um jogaço da rodada, que eu tive o desprivilégio de não assistir, porque eu não tive tempo. Mas enfim, o São Paulo sai na frente com um golaço do Ferreirinha. Já foram 4, hein? Craque Neto. Faltam 6, craque Neto. Faltam 6. O Botafogo consegue um empate com também um golaço do Savarino. Mas ali no final do primeiro tempo sai aquele gol do André Silva. Gol que o VAR demorou um tempão para checar, como de costume, né? Mas acabou que o gol foi validado. Até que no segundo tempo, mais ou menos indo para o final do segundo tempo, o Botafogo consegue o empate com Igor Jesus. Com esse resultado, o Botafogo chega ao seu primeiro tropeço como mandante. O Botafogo que, jogando no Newton Santos, venceu o Juventude, agora empata com o São Paulo. O São Paulo, por sua vez, chega ao seu inacreditável quarto empate em 4 jogos do Campeonato Brasileiro. O São Paulo ainda não perdeu, mas ainda não venceu no campeonato. É o time simplesmente com mais empates desse início de campeonato. Empatou os 4 jogos que disputou. Ai, ai, ai. Vamos ver com quantos empates o São Paulo vai terminar esse campeonato, né? Enfim. Próximo jogo da rodada. Sport 0, Bragantino 1. Jogo alternativo da rodada. O Sport, com esse resultado, sofre sua terceira derrota seguida na competição. O Sport que ainda não venceu
o Sport, que até o presente momento é o pior time desse início de campeonato. O Bragantino, por sua vez, vence seu primeiro jogo, jogando fora de casa, e segue fazendo, por incrível que pareça, um bom começo de campeonato, cara. Um começo de campeonato até que surpreendente do Bragantino. Próximo jogo da rodada, temos simplesmente, talvez, o resultado mais surpreendente da rodada. Mirassol 4, Grêmio 1. Simplesmente a primeira vitória da história do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. E que vitória, mano. 4-1 em cima do Grêmio, cara. Com 2 gols de Reinaldo, 2 gols de Daniel Borges, 2 laterais fazendo os 4 gols do Mirassol. E mais uma vez, lei do ex. Caraca, mano, que loucura, mano. Por isso que eu falo, cara, o Brasileirão é o campeonato mais maluco que existe na face da terra, velho. Não dá, cara. Eu duvido você me dizer o campeonato mais maluco que o Brasileirão. Eu duvido. Duvido muito. Mas, enfim, fala do resultado, né? Com esse resultado, o Mirassol, como eu já antecipei, conquistou sua primeira vitória de sua história na Série A do Brasileirão e, obviamente, também foi a primeira vitória nessa edição de 2025. O Grêmio, por sua vez, sofre sua terceira derrota seguida na competição. Perdeu o Ceará, perdeu o Flamengo, agora toma essa surra do Mirassol e não teve jeito. Com esse resultado, aconteceu o que todo mundo já imaginava que iria acontecer. Gustavo Quinteiros foi demitido do comando técnico do Grêmio. O Quinteiros, que já estava pressionado, que já estava sendo questionado, e era questão de tempo, cara. Era questão de tempo para o Quinteiros cair. Inclusive, no vídeo passado eu até brinquei entre ele e o Caixinha do Santos a ver quem cairia primeiro. Acabou. Quem caiu primeiro foi o Caixinha, mas agora foi a vez do Quinteiros. E não teve jeito, cara. O cara já estava mal, o trabalho dele já era ruim. Ainda me toma um 4-1 do Mirassol, com todo o respeito do mundo, do Mirassol, com direito a 4 gols de 2 laterais, um deles sendo ex-jogador do teu time. Aí não tem como, cara. E sendo Reinaldo ainda por cima, aí não dá, cara. Aí não tinha como pro Quinteiros. Aí, simplesmente, não tinha como para o Gustavo Quinteiros. Sem condição. Sem condição. Próximo jogo da rodada, Internacional 0, Palmeiras 1. Um jogão de bola no Beira-Rio. Com esse resultado, o Internacional chega à sua primeira derrota, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na temporada. O Inter, que era o único invicto na temporada de 2025, perde a primeira no ano. O Palmeiras, por sua vez, chega à sua terceira vitória seguida no campeonato. Ganhou do Sport de um jeito polêmico, mas enfim, ganha do Corinthians e agora ganha do Internacional lá no Beira-Rio. Um baita resultado do Palmeiras, que mantém a sua invencibilidade nesse início de competição. Próximo jogo, Corinthians 0, Fluminense 2. Fiz para o jogo desse confronto. Se você não viu, passa lá depois. Mas só para resumir, o Corinthians sofre sua segunda derrota seguida no campeonato. Perdeu o Palmeiras na rodada passada, agora perde em casa para o Fluminense. Sofre sua primeira derrota em casa no campeonato. Essa aqui, inclusive, pelo Campeonato Brasileiro, foi a primeira derrota do Corinthians em 10 meses. Fazia 10 meses que o Corinthians não perdia em casa. E falando exclusivamente de Campeonato Brasileiro, fazia 10 meses que o Corinthians não perdia na Neoquímica Arena. A última derrota tinha sido o Botafogo no Brasileirão do ano passado. Botafogo, que aliás viria a ser campeão brasileiro. E, enfim, com esse resultado do Corinthians, sua segunda derrota seguida, o Fluminense, por sua vez, conquista sua terceira vitória seguida na competição e segue com 100% de aproveitamento sob o comando de Renato Gaúcho, que já disputou 4 jogos com o comando do Fluminense nesse retorno e já soma sua 4ª vitória. E, enfim, o Fluminense está com confiança, o Fluminense está ganhando moral, segue subindo na tabela, na competição. E, enfim, voltando a falar do Corinthians,
Com esse resultado, o Ramon Dias, técnico do time, foi demitido do comando técnico do Corinthians. O Ramon Dias, que já estava sendo questionado, que eu já falei sobre o Ramon Dias no pós-jogo que eu fiz no vídeo passado. Vídeo esse que eu tive que fazer um corte ali de última hora, porque, né? Eu tinha gravado aquele vídeo pela manhã, a notícia da demissão do Ramon saiu pela tarde, por isso que eu tive que fazer aquele recorte. Mas, voltando a falar disso, eu tinha dado uma opinião sobre o Ramon Dias, mas, cara, acabou que não teve jeito, né? O trabalho do Ramon Dias meio que, ao mesmo tempo que o meu posicionamento era indiferente, eu meio que já imaginava que em algum momento o trabalho dele chegaria no seu teto, chegaria no seu limite, e acabou chegando, né? Acabou que chegou no teto, chegou no limite, e não teria jeito, cara. Em algum momento essa troca teria que acontecer, porque meio que o trabalho do Ramon já estava em vias de chegar no seu limite, já estava em vias de chegar no seu teto. Eu até mesmo quero dizer que esse título paulista meio que deu uma sobrevida para ele no comando do Corinthians. E sobrevida essa que infelizmente ele não aproveitou e chegou ao limite, né? Chegou ao limite e por isso o Ramon foi demitido do comando do Corinthians. E, enfim, 4 trocas de técnico só nessas 4 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. Primeiro, Mano Menezes no Fluminense, por coincidência. Depois foi Pedro Caixinha no Santos. Depois Quinteiros no Grêmio. E agora o Ramon Dias no Corinthians. Próximo jogo da rodada: Flamengo 6, Juventude 0. Simplesmente a maior goleada do campeonato até o presente momento. E deve continuar assim por um bom tempo, porque eu acho difícil alguém superar isso aqui. Mas enfim, que chocolate, cara. Que chocolate, que passeio, que amasso do Flamengo em cima do Juventude, cara. Cara, eu assisti esse jogo, Flamengo e Juventude. Eu até pensei em assistir Santos e Atlético, mas também de Flamengo e Juventude. Cara, foi um chocolate, cara. Foi um chocolate do Flamengo. O Juventude até deu sorte que não foi mais, viu? Porque, olha, cabia mais, viu? Por incrível que pareça, havia bem mais. Mas, enfim, o jogo teve de tudo. Teve gol do Danilo, teve gol do Pulgar, teve golaço do Gonçalo Plata, que estava na seca há uns 2 jogos, se eu não me engano, sem fazer gol. Teve gol do Arrascaeta, teve 2 gols do Pedro. Pedro que ficou 7 meses parado por lesão, voltou metendo 2 gols. Um deles de cabeça, o outro que vai bater o pênalti, o Gustavo, goleiro do Juventude, pega, mas na sobra o Pedro manda a bola pro gol. E um chocolate. Um passeio do Flamengo dentro do Maracanã. E, enfim, né? Com esse resultado, o Flamengo chega à sua terceira vitória seguida na competição. O Flamengo que venceu o Vitória, venceu o Flamengo e agora goleia, atropela, passa por cima do Juventude. E com esse resultado, o Flamengo também consegue manter a sua invencibilidade na competição. O Juventude, por sua vez, é um time que sempre costuma dar trabalho quando vai jogar na frente de Jacone, mas quando vai jogar fora de casa, é um time que já tem uma certa dificuldade. Inclusive, o Juventude, jogando fora de casa, está zerado na competição. Jogando fora de casa, o Juventude perdeu o Botafogo e agora leva essa surra do Flamengo, né? Vamos aguardar para ver como que o Juventude vai, digamos, juntar os cacos e tentar se recuperar desse baque gigantesco, colossal, que o time de Caxias sofreu lá no Maracanã. Próximo jogo, Vitória 2, Fortaleza 1. O Vitória está na frente com um gol do Janderson, que estava na seca de, se eu não me engano, 7 outros jogos sem fazer gol. O Fortaleza empata o jogo, mas o Vitória consegue o segundo gol com o Mateuzinho, uma bola cruzada da área. Mateuzinho, bom jogador, hein? Gosto dele. Finalizou de primeira, mandou a bola pro gol e com esse resultado, com esse gol do Mateuzinho, o Vitória consegue a vitória dentro do Barradão. Com esse resultado, o Vitória conquista sua primeira vitória no campeonato e chega ao seu segundo jogo sem perder. Empatou o Galo no último fim de semana lá no Mineirão. Agora vence o Vitória vence o Fortaleza no Barradão. O Fortaleza, por sua vez, com esse resultado, sofre sua primeira derrota na competição. O
Meu Deus, cara. O Fortaleza vinha de uma vitória e 2 empates. Agora só sua primeira derrota na competição. Próximo jogo, Santos 2, Atlético Mineiro 0. No jogo onde tivemos o Neymar dentro de campo, né? Até por isso eu pensei em assistir esse jogo, mas acabei indo de Flamengo e Juventude. Mas o Neymar acabou tendo que sair de campo logo no primeiro tempo por mais uma lesão. Cara, inacreditável. Inacreditável a facilidade que o Neymar tem de se lesionar, velho. Não, na moral, mano. Na moral. Impressionante, cara. Impressionante. Mas, falando nesse confronto, o Santos abre o placar com o gol do Zé Ivaldo, depois faz o segundo gol logo na sequência com o Barreal e consegue o resultado na Vila Belmiro. Com esse resultado, o Santos conquista a sua primeira vitória na competição, enquanto o Galo, por sua vez, segue sem vencer nesse início de competição. Isso também está zerado jogando fora de casa. Perdeu o Grêmio lá na primeira rodada, agora perde o Santos lá na Vila Belmiro. Para finalizar, o último jogo da rodada, jogo de quinta-feira, Cruzeiro 3, Bahia 0. Que estado do Cruzeiro, hein? E caraca, mano, eu não esperava, velho. Eu tinha dito aqui que esse resultado de Mirassol e Grêmio foi o resultado mais surpreendente da rodada, e foi. Mas esse aqui de Cruzeiro e Bahia, nossa, mano, me pegou de surpresa, velho. Sincero, eu achei que o jogo ia ser bem mais parelho, ia ser bem mais difícil, mas não. O Cruzeiro atropelou o Bahia lá no Mineirão. Cara, que isso, hein? Que isso. O Cruzeiro que tava numa fase ruim, o Cruzeiro que tá numa verdadeira nhaca nessa temporada, conquista um baita resultado em cima do Bahia, né? Com esse resultado, o Cruzeiro volta a vencer no campeonato depois de 2 rodadas. O Cruzeiro que tinha vencido o Mirassol na primeira rodada, mas nas rodadas seguintes levou 3-0 do Internacional e empatou com o São Paulo. Agora vence o Bahia, vence bem, aliás, e está 100% como mandante, né? Como eu falei, venceu o Mirassol, agora atropela o Bahia. E o Bahia, por sua vez, vinha de, salvo engano, 12, 13 jogos sem perder, voltou a ser derrotado e, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia até aqui segue sem vencer nesse início de competição. O Bahia, que tinha empatado os 3 primeiros jogos do torneio, agora perde a primeira no campeonato. É isso aí, galera. Esses então foram os confrontos da rodada. Vamos agora para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de 2025. Tabela da quarta rodada. Vamos lá. Aqui na primeira colocação, temos o Flamengo, líder do campeonato com 10 pontos e 9 gols de saldo. Na segunda colocação, nós temos o Palmeiras, também com 10 pontos, mas com 4 gols de saldo. Por esse critério, o Flamengo lidera o campeonato nessa quarta rodada. Na terceira colocação, temos o Fluminense, com 9 pontos. Na quarta colocação, temos o Ceará, grande surpresa, com 7 pontos. Cruzeiro, quinto colocado, também com 7 pontos. E Bragantino fecha o G6 na sexta colocação, também com 7 pontos. Na sequência, nós temos o Vasco, sétimo colocado, com 6 pontos. O Juventude, oitavo colocado, com 6 pontos. Na nona colocação, temos o Mirassol, com 5 pontos. Em décimo, o Internacional, também com 5 pontos. 11º, o Botafogo, também com 5. E em 12º, o Fortaleza, também com 5 pontos. Aqui na sequência nós temos agora 4 times com 4 pontos. O Santos em 13º, o Corinthians em 14º, o Vitória em 15º e o São Paulo na 16ª colocação. Na zona de rebaixamento, nós temos 2 times com 3 pontos, o Grêmio em 17º e o Bahia, olha só, em 18º. Na 19ª e penúltima colocação, o Galo, olha só, com 2 pontos ganhos. Na 20ª e última colocação, o Sport, com apenas 1 ponto conquistado. Então, é isso aí, galera. Esse foi o resumo da rodada. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que gostou do conteúdo. Um forte abraço, fique com Deus. Tamo junto, é nóis!